Olá, seja bem-vindo ao podcast Sexualidade Sem Tabus. Eu sou Jordana Rossi, sexóloga, e estamos aqui para romper tabus. Aqui falamos sobre sexualidade, prazer, autoestima, bem-estar, tudo que envolve esse universo. Fique com a gente porque hoje é mais um episódio incrível. Preparada, parceira? Sempre preparada. O papo estamos vai aqui ser bom. com a minha parceira novamente, Juliana. Olá, tudo bem? Vamos conversar coisa boa hoje. Tá demais, não tá? Olha só, mas antes de começar e de apresentar a nossa convidada, eu preciso falar de quê, Jô? Delas. Delas. Temos que falar delas, porque Temos que falar delas. aqui a gente fala Delas. Delas. Espumante, que é da Maiara e Maraísa, uma parceria que nós temos com a Del Maipo. Nós já experimentamos aqui o Brute. Nossa, maravilhoso. Maravilhoso. O Rosé. E hoje nós vamos experimentar o Moscatel. Vamos servir? Vamos! Então vamos lá. Essa parceria é maravilhosa e tem tudo a ver, né, gente? Delas para esse podcast que fala sobre sexualidade, sobre sensualidade. Ó, nossa convidada já está servida. Vamos brindar. Muito obrigada, Del Maipo, por essa parceria. Estamos amando isso, né? Regadas. Isso sim é um privilégio, né? Total. É um momento que é só nosso, que a gente se permite ser feliz, falar de assuntos bons, regado a um bom espumante, isso é privilégio. Hoje é E que todo dia mundo da pode. semana? Hoje é uma quinta. Quinta-feira, e a gente está aqui tomando Uma quinta, espumante, falando 4 sobre horas da assunto tarde. bom. A gente merece, né? Então, um brinde a Um brinde a elas, a nós. Obrigada, Del Maipo, Maiara e Maraísa, parabéns. Todos rola maravilhosos. Brindar e tomar. Claro, ó, a gente já sabe da regra. Bom, delícia. Bom Muito mesmo, hein? gostoso. Nossa. Muito bom. Esse é o Amei. Moscatel. Esse é um moscatel? Muito bom. Nossa. Tô na dúvida agora. Eu também tô na dúvida agora, porque esse é muito bom. É, Achei muito leve. bom, né? Nossa, maravilhoso. Então vamos lá, pessoal. Olha só, vocês pedem, é um assunto que vocês amam e não tem um espaço ali para conversar, porque a gente sabe que a nossa sexualidade é regrada ali, cercada de tabus e de crenças. Muitas vezes a gente naturaliza um comportamento que não deveria ser naturalizado e por isso hoje nós estamos aqui com a doutora Bárbara, ela que é especialista na área, ela é ginecologista e vai trazer aí pra gente tudo sobre reposição hormonal, se deve tomar, se não deve, quando tomar, indicação, libido, ressecamento vaginal, é um universo. Doutora Bárbara, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço estar aqui com vocês, eu fico muito feliz de estar aqui e poder estar falando de um assunto tão, assim, atual e importante, né? Que é a menopausa ou a perimenopausa. Essa temporada tá muito especial, né? Porque quando a gente fala de mulher 40 a mais, é uma galerinha que tem uma carga maior de crença, né, Jô? Sim, já tá muito intrínseco, né? Uma série de questões que nem são próprias, que são adquiridas, que são formadas por outras pessoas, familiares, né? Que a gente falou isso no primeiro episódio, quando a gente nasce, a gente ganha uma malinha cheia de conceitos. E às vezes a gente vai se apegando a eles, mesmo que a gente não queira, né? Então, uma hora de desfazer dessas coisas da malinha que a gente não gosta, né? E ser feliz de fato, né? É Sim. verdade. Doutora Bárbara, se apresente, deixa o nosso público te conhecer, né? Porque precisamos de ter uma médica Sim. perfeita aqui para falar pra gente sobre esse assunto. Meu nome é Bárbara Coelho, eu sou médica e obstetra e ginecologista e eu sou uma grande entusiasta da ginecologia endócrina, que tem tudo a ver com climatério, perimenopausa, tudo da endócrino da mulher mesmo. Então é um tema que eu gosto muito e que tá mais do que atual, porque a mulher 40 a mais, ela tá aí e a gente não pode ignorar, né? Exato, as mudanças vêm, né? Acontece. Você falou aí da perimenopausa. Explica pra gente, que gera muita dúvida ali. Perimenopausa é o mesmo que climatério, menopausa. Fale pra gente essa diferenciação. Então, a menopausa, ela é um marco, né? Então, ou seja, a menopausa é como se fosse um momento que a gente chama de última menstruação da mulher. Então, geralmente, a gente faz na clínica os 12 meses que a mulher não menstruou. Então, a menopausa está dentro do climatério, que é a transição hormonal de uma paciente, uma mulher que é fértil para não fértil, ou seja, ela muda os hormônios dela, faz uma queda folicular
e entra nesse período, então, que é a famosa menopausa. Então, a perimenopausa, ela é como se fosse a paciente que ainda continua menstruando, mas ela tem sintomas climatéricos. Então, ela tem fogacho, ela tem ressecamento vaginal, ela tem insônia, irritabilidade, ela tem todos os sintomas, mas ela ainda está menstruando, ou até mesmo, às vezes, tendo irregularidades menstruais. Certo. E vocês conseguem fazer esse diagnóstico? Sim, e geralmente, muitos dos diagnósticos é feito na clínica, numa conversa, numa análise dessa paciente dos sintomas, não necessariamente é um exame. É claro que os exames guiam a gente para ver qual que vai ser a melhor conduta, mas, infelizmente ou felizmente, não é um exame laboratorial que vai dar diagnóstico. Eu quero que vocês prestem atenção em toda essa condução do tema, gente. Porque essa questão do imediatismo, ele é algo assim que eu vivo isso muitas vezes lá no meu espaço. E a gente não vai ter uma fórmula mágica pronta para entregar. Olha como que a gente vai encontrando conceitos e ligando uma coisa na outra ao longo da nossa conversa. Por isso que a gente fala, a sexualidade é 360 graus. Hoje ela está abordando aqui questão hormonal, mas olha que ela já deu uma palhinha ali pra gente, que é uma avaliação num todo, né, doutora Bárbara? Sim, Não porque, é isolado. querendo ou não, quando a paciente está no climatério, ela vai tendo transição hormonal. Então, ou seja, o estrogênio, que é o nosso grande maestro da nossa orquestra hormonal, ele começa, tem hora, a oscilar para cima e para baixo, cima para baixo. E é por isso que a gente até tem os sintomas, né? Pele, ressecamento, libido, energia, disposição, cognitivo. Então, no momento que a gente tem essa oscilação, às vezes a gente está dosando o hormônio, ele está lá embaixo. Às vezes ele está lá em cima. E se a gente descartar os sintomas da paciente, talvez a gente vai perder o timing. Ou talvez ela vai ter uma qualidade de vida pior, né? Sem necessidade. E esse momento é um momento marcado de muita... Como é que eu vou dizer? É uma expectativa, né? Porque você sabe que você vai, né, parar de menstruar, entrar na menopausa, e isso tem impacto imenso na vida emocional de uma mulher, né? Você era uma mulher produtiva, você não é mais. Então, às vezes, a questão da idade, ela começa a pesar, né? Então, eu acho que o acompanhamento, neste aspecto, tanto da ginecologista quanto um acompanhamento psicológico, ele é muito válido, né? Até mesmo porque eu, que já passei por tudo isso, eu acho que a vida começa aos 40, né? Já passei de menopausa, a vida agora está muito melhor do que antes. Sim. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter muita atenção neste aspecto, que foi o que bateu comigo. Agora eu não sou mais fértil, não posso mais ter filhos, né? Tenho 2, já cumpri a minha função, tudo bem. Mas se eu quisesse, eu já não poderia mais. Então, isso foi um marco na minha vida. Tanto o marco da menarca, né? Da primeira Sim. menstruação, que é o marco da vida, né? Quando você está crescendo, quando a menopausa é um marco, mas não é da morte, né? É de uma continuidade sem uma reprodução. E que pode ser, mas tem que ser muito entendida, muito amparada, eu acredito. Eu fui muito amparada nesse momento e, né, hoje eu acho que é a melhor fase da vida. Eu acho que a gente tem que ressignificar a menopausa. Exato. E também o climatério, lógico. Mas a gente tem que entender que hoje, claro que a terapia hormonal tá em voga, mas nem é pra todo mundo. E também não é obrigatório usar. Você não tem que. A gente tem que, igual você falou, um caso é individualizado. E a gente também entender que, lógico que tem hormônio envolvido, mas tem muito mais. Tem estilo de vida, tem a sua posição social que vai mudar, tem a sua autoestima. Muita coisa muda, então é muito difícil você mudar o seu valor na sociedade como mulher, né? Porque meio que, igual você falou, você perde o valor reprodutivo. E aí você tem aquela questão etária, o etarismo que começa a chegar. E aí você tem que redescobrir sua sexualidade, porque tudo mudou. Então é difícil mesmo, mas a gente tem como a gente auxiliar, tanto no consultório ginecológico, quanto até mesmo na questão hormonal. Doutora Bárbara, a gente vê muitos mitos relacionados ali, eu não posso, medo da mulher em tomar, né, em ter que fazer alguma reposição hormonal.
dá câncer, eu não quero correr esse risco de fazer uma reposição hormonal e ter câncer no futuro. Condiz ou é um mito isso? É relativo isso. Realmente, a terapia hormonal é igual um remédio. Tudo tem seu risco, né? Então, a terapia hormonal, quando mal indicada ou não fazendo o acompanhamento correto, tem riscos. Então, a gente sabe que tem algumas mulheres que são selecionadas à terapia hormonal. As pacientes que têm sintomas, desejam... Que seriam? Quais seriam os sintomas? Seriam fogachos, irritabilidade, insônia, ressecamento vaginal, alteração cognitiva, alteração de memória. Também mexe na questão da pele, questão do metabolismo. Você começa a acumular gordura mais na região abdominal. Então, a sua massa corporal muda. Você consegue diminuir um pouco a sua massa magra e aumentar mais ainda a sua gordura visceral, que é muito ruim e que favorece outros eventos cardiovasculares. Então, são vários sintomas, não é só calorzão. Muita gente acha que é só calorzão. Então, menopausa não é só calorzão. Tem outros sintomas por aí, além, claro, da irregularidade menstrual. Então, tem pacientes que são selecionadas a essa terapia hormonal. As que querem e as que podem. Porque tem gente também que não quer e também tem gente que não pode, né? Teve um câncer de mama, tem uma doença hepática grave, hipertensão descontroladíssima. Então, não é o indicado para essas pacientes. Então, em relação ao risco, tem sim um risco de câncer de mama. O uso prolongado, atualmente, da terapia hormonal até 5 anos, a gente já viu que mulheres que usam a terapia hormonal durante 5 anos, elas vão aumentar o número de casos relativos. Então, o que é isso? As pacientes entre 40 e 50 anos, 1.000 pacientes em 5 anos, 23 vai ter câncer de mama, sem terapia hormonal. As que usam terapia hormonal com a mesma idade, no mesmo tempo, o caso vai ser de 27. Então, a gente aumenta o risco, sim, mas não é esse absurdo. Porque, afinal de contas, uma paciente que usa uma terapia hormonal na janela da oportunidade, que a gente chama, né, na medicina, que é quando é o início da menopausa até os 60 anos. Então, são 10 anos aí iniciais da menopausa. Se a gente usa nessa faixa e fazendo o acompanhamento certinho, essa paciente só vai ter benefício. Ela vai ter uma qualidade de vida boa, ela vai ter sono, humor, preservação da massa óssea e muitas vezes também diminuição do seu risco cardiovascular. Então, a gente tem muito benefício hoje, a gente já viu isso. Só que também tudo depende de como você faz uso, seus acompanhamentos regulares, quais são as dosagens. Tem muitas nuances, né? Não Ou é seja, receita. se a mulher chegar lá, doutora Bárbara, minha libido tá 0, quero reposição hormonal. Essa seria a indicação inicial? De novo, depende também, porque depende do fator idade, dos fatores sintomas, porque às vezes você vai ver a libido, né, a gente sempre bate nessa tecla, ela é biopsicossocial, ela tem a ver com muita coisa. É o 360, né? Ela tem a ver com a sua autoestima, com o seu corpo, seu relacionamento, a sua sexualidade como mulher, se você consegue descobrir suas partes erógenas ou não, se é um tabu pra você, como você foi criada, ao mesmo tempo, como é a sua rotina, você tá sempre exausta? Não tem como você performar mais uma coisa, que é o sexo, exausta. Então, é óbvio que a terapia hormonal ajuda sim. Então, muitas vezes, iniciando a terapia hormonal, eu vejo pacientes melhorarem absurdamente, mas, ao mesmo tempo, eu vejo elas fazendo um esforço também de redescobrir sua sexualidade. Tanto com elas, quanto com seus parceiros. Porque o sexo, ele é junto também, né? É muito cobrado da gente, né? Muito. É muito cobrado da mulher, né? Ela precisa estar no momento certo, ou medicada, ainda tem que estar com a libido plena, linda, maravilhosa, no corpo que hoje, eu falo assim, na minha época, os 50 anos, tava lá a vovó fazendo crochê. Hoje tá todo mundo na academia. Né? Justamente na minha época. Logo na minha vez? Logo na minha vez. Logo na minha vez. Então, assim, é muito exigido da mulher. Né, que ela esteja linda, profissionalmente muito bem sucedida, linda, maravilhosa, medicada, desejosa. Mãezona. E não pode estar cansada. E não pode estar cansada. Né? É uma realidade um pouco irreal, né? E muitas vezes essa questão da libido, a mulher passa a buscar uma ajuda, a falar sobre, porque às vezes é o parceiro que tá ali. Tá cobrando. Tá cobrando. Você fala, poxa. Nossa, infelizmente, muitas pacientes vêm no consultório com o parceiro. Ah, olha aí o que tá de errado. Ele fala pra ela. Ele fala pra você do tipo, observa a minha mulher que tem alguma coisa de errado com ela. Gente. Ele é incapaz de ter esse diálogo. Ela é incapaz.
ela é incapaz. Ela não é incapaz, né? Tem muita coisa em jogo. E em todas as faixas etárias, né? Infelizmente, não é só a menopausa. E, infelizmente, muitas meninas jovens também têm essa questão da libido. A libido, ela virou uma grande performance junto com a testosterona. A gente quer ânimo, a gente quer libido, a gente quer disposição. Mas será que a gente quer rever como que é a nossa vida? Como é que é o nosso estilo de vida? Dá tempo? É aquilo que a gente estava comentando, né? Que eu acho essa duplinha de palavra tá muito na minha cabeça. A felicidade química, né? As pessoas só vão ter felicidade tomando alguma coisa, né? Às vezes, o mundo tá tão cheio de informação que as pessoas não estão parando para prestar atenção nelas. O que elas estão sentindo, o que elas estão fazendo, qual o desejo delas. Qual é o desejo delas? A gente estava conversando aqui um outro dia, né? A mulher falando que adorava cozinhar. Aí perguntou, qual que é o seu prato favorito? O prato que eu faço, que é o melhor, é a macarronada que meu marido gosta. Não é que meu marido... Qual que eu gosto? Sim. O que eu gosto que eu Esse faço? distanciamento é cada vez maior, né? De quem eu sou. Sim, para agradar quem? Isso é muito sério. Mas tanto que é muito comum ansiedade e depressão na perimenopausa e na menopausa, né? São diagnósticos, às vezes, que a gente perde, porque a gente também, às vezes, fica só culpando o hormônio. Às vezes, no consultório, a gente inicia a terapia hormonal e reavalia esse humor e esse sono. Porque, às vezes, nem o hormônio é o suficiente. A gente precisa de mais a fundo. Por que você não dorme bem? E se você não dorme bem, como é que você vai ter disposição? Como é que você vai estar realmente com ânimo físico? Então, a gente tem que ir mais a fundo. A gente tem que entender que as coisas levam tempo, né? Não é imediato. Não vai mas no momento de um WhatsApp 2x, né? Que você acelera a vida, as coisas não são assim. Né? Eu acho que, eu brinco, né? A gente deveria voltar pra terra, né? Para entender que quando você planta, demora a nascer um brotinho, né? Tem um tempo que ele tem que ser respeitado. E tem que aguar, né? Tem que aguar, tem que cuidar. Exatamente. Tem que cuidar. Nós estamos esse imediatismo, ele tem esse feito acompanhamento, ele é feito de quanto em quanto tempo? Quando a mulher começa a fazer reposição hormonal? O ideal da mulher é sempre ir, eu vou até usar esse gancho, é ir anualmente no ginecologista. A gente tem que ter essa rotina, tá? A gente tem que fazer o rastreio da saúde feminina em geral. Mama, colo do útero e até mesmo a saúde metabólica, independente de relação heteronormoafetiva ou homoafetiva. A gente tem que ter o acompanhamento ginecológico. Mas quando a gente inicia a terapia hormonal, eu geralmente, quer dizer, na verdade, a gente gosta que retorne em 1 mês pra gente ver se a dosagem está adequada. Depois, uns 3 meses, pra ver se a paciente adaptou bem, tá usando direitinho, se ela tá sentindo sintoma ou não. E depois é o retorno anual mesmo, entendeu? Ou qualquer outro sintoma, ou até mesmo sangramento, né? Porque às vezes pode começar a terapia hormonal e sangrar. E a gente tem que olhar também, porque não pode sangrar depois que você entra na menopausa. Mas geralmente a gente faz 1 mês, 3 meses e depois fica o anual mesmo. Você sabe que eu conheço uma pessoa que começou a fazer e às vezes essa reposição, essa terapia hormonal, ela tem uma promessa de melhorar a questão do humor, né? Piorou tanto. Aí eu sempre fico pensando assim, gente, é o seguinte, a minha mãe já dizia, você não é todo mundo. Então isso não é pra você. Né? Então tem que observar isso aí também. Não é que todo mundo faz o que você tem que fazer. Na indicação não é efetiva. Vamos observar. Acho que você falou do prazo, é muito interessante, né? Ver 1 mês, como é que foi, como é que o seu corpo reagiu, 3 meses, aí sim você porque tem várias vias, né? Formas de administrar. E não dá pra você pegar a receita da sua amiga ou da farmácia e copiar. Não vai dar. Não. É personalizado, o tratamento é personalizado. E é acompanhado, porque igual, por exemplo, uma paciente que já tem um nódulo, a depender do nódulo, a gente pode fazer terapia hormonal, mas eu tenho que acompanhar. Não é soltar no mundo, Cresceu, entendeu? não cresceu. Exato. E tem paciente que não tolerou, então a gente tem que sempre reavaliar. E ao mesmo tempo, eu também sempre falo, a terapia hormonal, ela não faz milagre. Então se a pessoa já tem, por exemplo, um transtorno de humor, ela tem que atentar a isso, né? A gente às vezes tem um tabu com a psicologia ou a psiquiatria, mas a gente às vezes precisa disso. Porque é muita carga na mulher mesmo. Muita. E às vezes vai somando uma vida inteira. E aí chega nesse momento que realmente muitas coisas se alteram. Eu acho que a gente chegou num ponto tão bacana, onde que a medicina, a parte mental, tá tudo com um trabalho unificado, né? Tá conseguindo enxergar um ser humano ali, além da biologia. Então, tudo que a gente vai abordar
é um trabalho multidisciplinar que só tem a ganhar, né? Aí vem fisioterapia pélvica, né? A terapia sexual, né? O psiquiatra, ginecologista, tudo isso só vem para colaborar. Essa questão, por exemplo, de dor. Muitas mulheres naturalizam a dor. E nessa fase onde que os hormônios, essa queda hormonal ali afeta drasticamente também nesse ressecamento vaginal, a reposição hormonal pode ajudar, mas às vezes você entrar só com um lubrificante também pode solucionar muita coisa, né? Sim, 50% das mulheres vão ter ressecamento vaginal, né? Porque o hormônio, que é o estrogênio, ele faz parte ali daquela célula dentro da vagina. Então, à medida que a gente vai perdendo isso, a nossa vagina vai ressecando, porque as células vão deixando de ser gordinhas, vão ficando mais quadradinhas e atritosas. Então, a paciente começa a sentir ardência, infecção urinária de repetição, lesões, mesmo não tendo vida sexual ativa. Então, é sempre importante avaliar se essa paciente, ela tem critério para fazer a reposição hormonal intravaginal, né? Mas, ao mesmo tempo, caso a paciente fale assim, eu não quero hormônio nenhum, a gente tem sempre a opção do hidratante vaginal, né? Que a gente pode utilizar e hidratar essa mucosa vaginal para diminuir essas lesões. E no ato sexual também, eu sempre acho importante usar um lubrificante bom, porque senão não tem jeito. É um ato muito atritoso, né? De não machucar. Então, eu também acho super importante nesse período da vida a gente se atentar a essas nuances, assim. E ao mesmo tempo também, muita gente fica, e o laser? Né? O laser Era uma pergunta que eu ia te fazer, né? Que eu já ouvi falar bastante, e coisas boas, inclusive. Queria que você me desse a sua opinião. Pois é, ele veio assim, o hype, né? Mas, como sempre, a gente ainda tá estudando, porque a gente quer estudar qual é o tipo de laser melhor, quantas sessões, qual a duração, o que é o melhor, né? Mas hoje em dia a gente sabe que o laser ele é muito bom para casos em que a paciente não pode usar hormônio, né? Então, vamos supor, um paciente teve um câncer de mama e tá com muito ressecamento. A gente utiliza, né? Que é um laser refratário que geralmente causa pequenas lesõezinhas na célula e que regenera e que aumenta a vascularidade e a hidratação ali. Então, ajuda bastante. Mas, ao mesmo tempo, essa paciente também usa hidratante vaginal. Não dá pra ficar só no laser. Então, a gente já viu que associar é bom. Então, um exemplo, um estrogênio intravaginal e o laser é bom. Um hidratante vaginal e um laser também é bom. Então, a gente tem alguns outros casos também, igual, por exemplo, quando a paciente tem algum tipo de câncer vulvar ou até mesmo alguma coisa que deixou aquela vulva bem assim, destringida, né? A gente usa também para melhorar, mas não é a promessa de sozinho resolver. A gente precisa usar alguns outros adjuvantes, senão não vai funcionar sozinho. E é bem caro, né? Eu queria te perguntar, porque já me perguntaram isso algumas vezes em rodas, assim. Eu queria que você explicasse exatamente como funciona esse laser. O laser, então, ele tem uma ponteira, né? Então, a gente coloca no canal vaginal e ele emite como se fosse um monte de fraçãozinha que vai fazendo microlesões, tipo aqueles laserzinhos da pele, sabe? Uhum. Aí, essas microlesões vai fazendo neovascularização, ou seja, criam novos vasos. Uhum. Então, nessa nova formação, ao mesmo tempo, tem novos vasos e nova hidratação. Então, regenera aquela pele. Uhum. Mas a gente ainda está tentando estudar qual é o protocolo ideal. Já se viu que, por exemplo, pacientes com 2 ou 3 sessões têm muita melhora. Uhum. Muita, muita mesmo. E também, ao mesmo tempo, estão estudando para incontinência urinária, né? Que também a gente tem que falar sobre, porque é um assunto que é um pouco tabu, mas acontece muito, né? Quando entra na período da menopausa, por causa também da falta de estrogênio, além de outros 1000 fatores. Interessante. Obrigada por essa explicação. Né? Assim, ninguém sabia se era, né, na parte externa, na parte interna, né? Não, mas hoje tem Sempre externa ficou- também, né? Tem como fazer clareamento Sim. íntimo, preenchimento vulvar. Hoje a gente tá bem Plástica, estética. né? Tem plástica. Linfoplastia também, a gente tá bem... Trata como um todo, Exato. né? Como um todo. Doutora Bárbara, a testosterona, foi legal aquela parte que você falou que a mulher vai fazer, o exame vai dar baixo, e aí ela já vai vir doida querendo aumentar a testosterona. E a verdade é que... Como que funciona isso? É a pauta que todas as sociedades estão... A gente tá batendo na tecla, né? Sociedade Brasileira de Ginecologia, de Endocrinologia, de Cardiologia, a gente já se pronunciou que não se deve usar a testosterona de rotina. Não faz sentido. Ainda mais em pacientes que a gente não tá procurando um tumor, síndromes ovários policísticos, nada disso. Ou até mesmo repondo de forma extra, né? Então, assim, a gente tem que entender que um exame laboratorial, ele não vai dar um diagnóstico.
Então, não é porque sua testosterona tá baixa que você tem baixa libido. E nem o contrário. E, ao mesmo tempo, a mulher, ela tem fisiologicamente 10 a 20% da testosterona do homem. Então, é baixo, é para ser baixo. A gente não quer que seja aumentado. Tanto que, né, a gente até fala, olha, se a paciente quer usar testosterona suprafisiológica para fins estéticos, para, né, o shape ou até mesmo para uma performance maior estética, a gente tem que entender que tem colaterais. A gente tem que bancar eles. E quais são os efeitos colaterais? Queria que você falasse. Os efeitos colaterais são aumento de risco cardiovascular, como trombose, AVC, infarto, porque a gente aumenta os fatores de coagulação, acne, hirsutismo, que é os pelos em regiões masculinas, aumento de clítoris, engrossamento da voz. Então, tudo isso, alguns nem tem retorno mais, né? Igual, por exemplo, se o clítoris aumentar demais, a gente teria que fazer uma cirurgia plástica. É irreversível? Sim. Então, a gente tem que pensar. É bom a gente falar sobre isso, né? Porque o clitóris, ele é um órgão que não envelhece, não é verdade? Não. Então... Menino maravilhoso. E aumentado, às vezes, por uma situação momentânea, né? Eu fico pensando assim, o que vale a pena? Será que a gente quer tanto... Será que essa libido, ela tá só a ver com essa testosterona? Será que isso faz sentido? Será que não tem mais coisa por aí? Será que vale a pena esse risco? Não, é o que a gente estava falando ali nos bastidores. A quantidade de mulheres que vem com essa queixa inicial, que é libido, a minha demanda maior é essa, é libido. Minha libido tá zero, Jordana, me dá uma coisa para me passar, me dá uma coisa para me tomar. E quando a gente para, né, a gente que recebe ali aquele primeiro impacto, a nossa cabeça já vai assim, né? Será como é que tá o hábito de vida dessa mulher? Como é que será que tá esse desejo de viver? Como é que tá essa rotina? Como é que tá a relação deles, né, do casal? Essa relação no casal, essa rotina de mulher, de filhos, ela tá existindo ou essa mulher tá sobrevivendo? Porque ela estiver em... Modo automático. Modo automático. Em momento de guerra, não adianta, gente. Não vai ter libido, não vai ter nenhuma energia ali que vai fazer mudança na vida dessa mulher. E ir direto para essa reposição hormonal, muitas vezes é o que a doutora Bárbara está falando. Vai chegar lá e não é o caso da reposição hormonal no momento, e realmente a coisa não vai caminhar, porque não é sobre isso. Às vezes eu falo que vem igual aquela cebola, né? A gente vai ter que descascar ali para entender. Às vezes ela carrega inúmeras crenças e só agora, na menopausa, que ela se deu conta disso, porque foram piorando ali os sintomas. E aí a gente joga na conta da menopausa. Não tem orgasmo, joga na conta da menopausa. A gente justifica. Justifica, né? Vai colocando tudo lá. Mas é porque vai dar mais trabalho, né? Se for tentar investigar. Não, mas tá ali. É mais Você terceiriza o problema, né? Pra ficar livre de olhar pra cara dele. Mas também é claro que eu não vou demonizar a testosterona, porque a gente ainda tá em estudo, né? Eu vejo nos Estados Unidos ainda pesquisas e tudo mais. A gente realmente tem indicação de repor testosterona na síndrome do desejo hipoativo, na menopausa. É um diagnóstico complexo, ele, né, requer uma boa consulta. Geralmente a gente tem um sexólogo como parceiro e aliado, porque não adianta só colocar testosterona, né? Então, assim, muitas pacientes eu falo assim, tá, e o seu hobby envolve... Assim, às vezes é só uma coisa, você sai com as suas amigas. É tão pequeno, mas é um hobby. Pô, você vai ali, você encontra no cinema, você vê um novo restaurante, você coloca o papo em dia, você sai energizada mesmo, porque, né, essa coisa das mulheres realmente é uma coisa muito diferente. Ou senão, é um hábito de leitura que é só seu, um momento só seu. Ninguém vai te encher o saco. Existe esse momento só seu? Porque, às vezes, algumas mulheres fazem isso na academia. Mas tem outras que não, que tá aí pra cumprir o papel. Mas tem alguma coisa que te faz falar assim, não, isso aqui é só meu. E que não espere um momento perfeito, né? Coisa grandiosa, né? Que seja assim, hoje eu vou... Que sejam 10 minutos, 15 minutos, mas começa. Lembra? Né? Quando você está presente consigo mesmo. Sim. A gente não para, nem para isso. Respirar profundamente por 10 vezes completas, né? Nós estamos, de fato, no automático. São questões importantes. Doutora Bárbara, eu achei, sim, muito esclarecedor. É realmente uma questão que gera muitas dúvidas. Nós temos muitas dúvidas em relação a isso. Eu acho que foi importante esclarecer, né, que a reposição hormonal, ela é nosso aliado, ela está ali também para nos ajudar, mas que a mulher tenha esse olhar como um todo, onde que a gente comece a usar esse tempo, como a gente fala muito aqui, né, Ju, como uma oportunidade de reescrever a sua história. Sim. Né, de aproveitar essa novo recomeço. Um novo recomeço.
Você faz reposição hormonal? Não, Você ainda não está. Não. Eu não Ainda uso não. nada. Eu não uso nada há muitos anos. Eu entrei no climatério, eu tinha 40 e poucos. Nossa, nova. Nova, muito nova. Por isso que deu um... Né, E aí você foi buscar outras alternativas. Fui, assim... Fui buscar as alternativas e não uso nada. Não usei e não uso nada. E dá certo. Muito certo. Exato. Não tem receita de Não tem receita. É individual. É É individual. muito personalizado esse protocolo, né? Essa terapia, ela é muito individualizada. E pelo que você me falou, você tem bons médicos. Tem. Grandes É. médicos que te Grandes acompanham a médicos, vida inteira. grandes Isso pra médicos. mim é um diferencial. Você saber que a Grandes pessoa tá médicos. te acompanhando em cada fase. É. E que ela vai falar assim, que eu tô te achando diferente. Eu acho que a gente tem que olhar isso. Isso é muito, muito difícil. O meu ginecologista, ele tem 23 anos que ele me acompanha. Então, ele sabe o jeito que eu entro, o jeito que eu saio. É. Ele sabe absolutamente tudo, Sim. né? Então, é muito tranquilo pra mim. Falar assim, não quero, ele... Ok, E te dá outras rotas, alternativas e te acompanhar do mesmo jeito. sim. No Então, tra- não é receita de bolo. Não tem. Não é chat GPT, não é chat farmácia, GPT, não é Pra essa amiga. mulher que vai chegar lá para fazer essa investigação, o que você sugere? Procura o seu médico, esclareça quais informações principais ali que essa mulher tem que falar, porque às vezes a mulher chega lá e não Sim. sabe como abordar. O que eu falo para médico me entender que eu tô passando, que eu Sim. tô E infelizmente, assim, tem alguns colegas que ainda não sabem conduzir, né? essas questões, e ao mesmo tempo alguns pacientes têm dificuldade de falar mesmo. Aham. Mas acho que a gente tem que falar quais sintomas que você tem sentido que tá diferente de você habitual, né? Que você é a única pessoa que mais se conhece. Sua menstruação, eu acho que é sempre importante a gente ter essa regularidade de anotar. Mas se você usar algum método também, não tem problema. E geralmente na rotina ginecológica, a gente hoje em dia já tá, nós ginecologistas, habituados a também a conversar sobre isso, ou às vezes dosar aqui e ali, ou fazer algumas perguntas, né? Quanto os sintomas que eu falei mesmo, essas questões do calorzão, do ressecamento vaginal, às vezes infecções urinárias de repetição, dor no sexo, alteração mental, alteração de memória e sono. Então, tudo isso pode sim, deve ser reportado sempre ao ginecologista. E, ao mesmo tempo, nas rotinas ginecológicas, a partir de certa idade, a gente também já começa a incluir alguns hormônios pra gente ir dosando e medindo, assim, tateando. Porque é importante, né? A gente, às vezes, igual, tem outro tipo de diagnóstico, né? Que é a insuficiência ovariana prematura. São pacientes que, às vezes, realmente entram na menopausa muito precoce. cedo. Então, a gente tem que ser rápido nisso. Uhum. Né? Então, é uma paciente que vem assim, olha, minha menstruação sumiu. Faz muito tempo que não vem. Aí você já tem que ficar com o olho mais aberto, você vai investigar, entendeu? E pergunta, você tá tendo algum sintoma? Ah, nossa, muito calor, muito calor. Ou senão a paciente às vezes não tem nada, só menstruação que sumiu. Então a gente tem que ter esse feeling mesmo, não dá pra deixar, hoje em dia não dá mais pra deixar esse tipo de diagnóstico passar. Porque, por exemplo, uma paciente que tem uma menopausa muito precoce, não faz sentido ela não usar uma terapia hormonal, a não ser que ela tenha uma contraindicação, porque senão ela vai sofrer. Eu digo não só da qualidade de vida, mas da questão de saúde mesmo, da medicina, E o recurso sabe? tá aí, né? Então não tem necessidade de passar por isso. Sim, não precisamos. Bárbara, eu queria voltar só no assunto, só pra você dar uma geralzinha. Quando o casal chega no seu... Me gerou uma dúvida, assim. Cria uma formiguinha, assim, uma mosca pra estar lá escutando. Um casal chega e o marido fala, cuida dela porque ela não tem libido? Qual que é a sua... Qual seria uma fala sua pra esse casal? Em relação a essa demanda que vem do marido, em relação à libido. Qual seria a sua indicação? A minha indicação a primeira coisa que eu pergunto, eu falo assim, vocês já conversaram sobre isso? Ah, já, mas ela nunca quer fazer sexo, ela nunca tá pronta, não sei o que. Eu falei, tá, mas a primeira pergunta que eu pergunto pra mulher sempre foi assim? Porque às vezes ela só cansou de tolerar, né? E a segunda pergunta é, tá sentindo algum incômodo no sexo? Porque talvez tá horrível, tá doloroso pra caramba e ele não tá nem aí, né, o parceiro. E ela tá evitando porque o nosso cérebro é inteligente. Não tem por que ele querer algo doloroso. Tá bom, vou ficar lá sofrendo, né? E a terceira coisa é o que eu tento explicar tanto para as mulheres em todas as faixas etárias, quanto aos homens. A libido, ela é biopsicossocial. A libido feminina é completamente diferente. Acho que a libido masculina, ela é muito fálica e, ao mesmo tempo, os homens aprendem a sexualidade no pornô. E aí não sabe sair disso. E, ao mesmo tempo, muitos homens têm vergonha de admitir isso, ou até mesmo admitir para a parceira que ele precisa aprender.
Então, o que eu mais tento trabalhar é a conversa. Tipo, o que a gente pode conversar? O que é que realmente tá faltando? Eu também tenho o contrário, às vezes, na clínica. Tem paciente, às vezes, que ela tá na menopausa, ela tá no fogo. Ela quer fazer sexo. Ela se masturba, ela tem brinquedos eróticos, ela tá online. E o cara não. Ele não consegue já subir mais, ele tá com vergonha, ele não procura ela porque ele tem medo de performar errado. Então também existe isso. E aí a gente às vezes fica assim. Então o paciente vem e fala assim, doutora, eu tô assim. Subir nas paredes. Isso é normal? Eu falei, Não é climatério Regra, baixa né? libido, entendeu? Pelo contrário, porque a mulher ela se descobre, ela tem uma autoconfiança incrível. Então, assim, tem gente que às vezes é o oposto. Aí eu tenho que falar, olha, eu acho que o seu parceiro precisa ir num sexólogo ou um neurologista que entenda disso pra dar outros tipos de acompanhamento. Mas a gente tem que entender que é muitos outros fatores, né? Não é só assim, ela tá quebrada, resolve aí. E depois, eles voltam? Você tem um retorno sobre o que aconteceu depois? Eles não voltam mais? Então, poucos voltam, porque às vezes muitos vêm querendo uma abordagem aguda. E aí eu não ofereci um chip, um hormônio, né? Então eu não consegui. Você não atendeu a desejo dele, É. no caso. Não é que você não conseguiu, né? É que ele veio com uma expectativa e que você não achou que era para aquele momento. Mas já teve algumas vezes que deu tudo certo, realmente foi um trabalho de formiga e que foi melhorando. O casal também aceitou ir em sexólogos ou psicólogos de relação sexual para poder trabalhar isso. E ao mesmo tempo também eu já tive mulheres que se divorciaram e foram muito felizes após a conversa que ela Achou, ela virou a se apaixonou. chavinha Eu falei, dela pra quê? Eu não linda, preciso disso. Eu sou Ai, muito feliz gente, sozinha. Ficaríamos aqui, eu acho que uma tarde inteira, né? Com Porque que certeza. maravilhoso, doutora Bárbara. Agradeço demais pela sua colaboração, foi realmente incrível. Que seja a primeira de muitas vezes, tá? Vamos Sim, trazer são aqui tantos temas. muitos temas, muitos assuntos. Vamos falar ali com a verdade, com evidências científicas, trazendo, né? Tem tantas fontes por aí, né? Então a gente quer abordar aqui como fonte segura, que vocês tenham a informação de qualidade com excelentes profissionais aqui. Muito obrigada mais uma Eu que vez. agradeço, amei. Ai, que bom, delícia. arrasou. E onde podemos encontrar a doutora Bárbara? Atualmente eu tô atendendo na Dr. BG, na Avenida Mangabeiras, na Avenida Bandeirantes, ali no Mangabeiras. E online. E estamos aí. Qual que é o seu Insta? Meu Instagram é Bárbara Coelho Gineco. Sigam a doutora Bárbara Coelho Gineco. E, pessoal, mais uma vez, muito obrigada por estarem aqui, por participarem, por contribuírem, porque esses temas só vêm porque vocês gostam e vocês mandam aí pra gente, né, Jô? Isso mesmo. Obrigada, Bárbara. Nada, eu que agradeço. Foi muito bom. Acho que esclareceu bastante. É isso né? aí. Então, sigam Jordana Rossi também no Instagram e no YouTube da Rádio Mix FM BH. Até o próximo. Tchau, obrigada.